Bom dia, meus amores! Tudo bom? Espero que sim! Vamos lá! Hoje é quinta-feira, ontem foi super legal a nossa aulinha ao vivo, não foi? Show de bola! Então, quem não pôde participar, não fica triste não. Semana que vem tem ao vivo novamente. Não durma tarde para você poder acordar cedo para o nosso ao vivo, tá bom? Então vamos lá, hoje é quinta, nós iremos dar continuidade à nossa aulinha de geografia que tivemos semana passada. Vamos falar sobre o censo demográfico, tá? Na aula passada nós falamos sobre a questão da população, né, que é o conjunto de habitantes de uma determinada região, de um município, de um estado, de um país, tá? Nós vimos a questão do êxodo rural, que é a saída, né, da pessoa do campo para a cidade, que buscam, né, a questão de uma melhor condição de vida, não é? A questão, então, eles saem do campo e vão para a cidade em busca de condições melhor, de um emprego melhor, né? Mas não é bem assim essa realidade, né? E nós vemos a questão do Instituto IBGE, que ele faz, né, essa questão dessa pesquisa de 4 em 4 anos para ver quantos habitantes. E os números de habitantes, eles variam porque tem ano que nasce mais, tem ano que nasce menos, tem ano que falecem mais pessoas, tem anos que falecem menos. Então, nós vimos que esses são um dos fatores, né, para a questão do aumento ou diminuição da população, tá? O aumento através do nascimento e a diminuição através do falecimento, ok? E hoje nós vamos estar dando continuidade a essa parte de população, vamos estar vendo o censo demográfico, ok? Vamos então ver o que é o censo demográfico. Vamos lá. Você sabe o que é censo demográfico? Você arrisca um palpite do que é o censo? Então vamos descobrir, vamos ver se você acertou. Então vamos ver o que é o censo demográfico. Então, galerinha, censo demográfico. Pesquisa estatística feita para calcular a população de uma região ou país. Censo, recenseamento, de acordo com o último censo demográfico. A coleta desses dados por meio de questionários e a organização dessas informações dentro do padrão estatístico previamente adotado. Pode ser o questionário querendo fazer o levantamento de quantas crianças tem uma família, de quantos homens tem na casa, quantas mulheres, quantos idosos, quantas pessoas trabalham. Pode ser pesquisa de várias outras coisas também. Você sabia? O primeiro censo no Brasil aconteceu em 1872. Olha quanto tempo, gente! Nós estamos em 2020. Nesse período, o país que ainda vivia na época do Império contava com mais de 10 milhões de habitantes, dos quais mais de 15% eram escravos. Olha quantos escravos tinha. Esse foi o único censo a registrar o número de escravos, já que a escravidão acabou em 1888 aqui no Brasil. No primeiro censo, não havia estados como conhecemos hoje, mas províncias. Naquela época, o Brasil contava com 642 municípios, divididos em 1.440 paróquias. As paróquias, elas eram a divisão territorial de uma igreja de religião católica. Os estados só passaram a existir depois da proclamação da República. Interessante, né? O último censo do país ocorreu em 2010. A população era cerca de 20 vezes maior que a de 1872. Olha quantos habitantes, né? Chegando a mais de 190 milhões de habitantes. Outras mudanças também podem ser observadas no período entre o primeiro e último censo. Por exemplo, o Brasil já não é mais dividido em províncias e paróquias, e sim em estados, municípios e bairros.
Não foi apenas o modo de divisão do território e o número de habitantes que mudaram de 1872 até hoje no país. A quantidade de idosos, crianças e adultos também sofreu grandes alterações, porque antigamente, como existiam muitos escravos e tudo mais, eles não tinham boas condições. E antigamente também não tinha questão do saneamento básico bem estruturado, água encanada, os esgotos eram a céu aberto, então tinha muitas doenças. A média de filhos de cada família, da idade em que as pessoas falecem e de pessoas vivendo em cada região é objeto de uma área de estudo chamada demografia. A demografia, ela estuda as mais variadas características da população. Sendo assim, ela fornece, informações que nos ajudam a compreender, a entender melhor como uma população ela se desenvolve e como estará no futuro. Com essas informações, o governo pode desenvolver medidas para lidar com possíveis mudanças, como um grande aumento populacional. Agora que nós vimos um pouco sobre o censo demográfico, vimos as mudanças que aconteceram no Brasil, que antes eram divididas em paróquias e não estados, e hoje nós temos os estados. Que tal agora você ser um pesquisador do IBGE? Vamos então para as nossas atividades. Lá, vocês terão que ser um pesquisador. Então, A questão do censo demográfico. Então agora nós vamos fazer o quê? Realizar nossas atividades. Vamos que vamos. Então, meus amores, observem a seguir que nós temos um gráfico. Esse gráfico é o gráfico de barras. Aí vem, o título dele é Expectativa de Vida ao Nascer, de 1940 a 2016. Vocês vão observar que de 1940 a 2016, nós temos um crescimento. Olha, tá vendo? Temos um crescimento em relação à idade que as pessoas vêm, a falecer. Aí nós temos aqui no número 1. Expectativa de vida é o nome dado à média de anos de vida que se espera de uma população. Essa expectativa muda ao longo do tempo. Observe o gráfico ao lado e depois responda as perguntas. Vocês vão observar que nós temos aqui 0, 20, 40, 60, 80. E vem entre os meiozinhos e você vai observando. 1940, a média era até 45 anos e meio. Depois 48, 52,5, 57. Sexto, 62,5, 66,9, 69,8, 73,9 e 75,8. Então, houve um aumento. Conforme foi passando o tempo, as pessoas começaram a ter melhores expectativas de vida, ou seja, teve um aumento na idade das pessoas, ou seja, as pessoas passaram a viver mais. Ou seja, com o passar do tempo, teve mudanças na sociedade em relação à água encanada, esgoto, a questão da saúde, Então, a medicina também teve seus avanços, as pessoas, começaram a se cuidar mais. Então, o aumento, na idade da pessoa, na expectativa de vida, aumentou. Vamos às nossas perguntinhas, então. Vamos lá. Letra A. A expectativa de vida no Brasil aumentou ou diminuiu ao longo dos anos? Você vai colocar se aumentou ou diminuiu. B. Como você chegou a essa conclusão? Como você pôde concluir essa sua resposta? Se teve aumento ou teve diminuição? Ok? Aí você vai colocar. Chegou o momento, meus amores. Agora, vocês irão ser pesquisadores. Vocês vão estar fazendo... São 2 grupinhos de perguntas. Vamos lá que a tia vai explicar o que vocês vão fazer. Primeiro, vocês vão conversar com seus avós, seus pais, outros familiares de gerações diferentes, ou seja, que sejam mais velhos que vocês.
Complete a tabela a seguir com o número de filhos que cada um teve. Então, meus amores, eu sei que tá pedindo para colocar o nome do avô ou da avó, do pai ou da mãe ou de outro familiar. Só que o espacinho é pequenininho, então vocês vão ter que fazer uma letrinha de formiguinha. Façam a ponta bem fininha e coloquem aqui, tá bom? O nome onde está sendo pedido e o número de filhos. Sempre outro familiar. Um tio, uma tia-avó, um tio-avô, um primo mais velho, ok? Aí nós temos uma tabela abaixo. Compare os dados de sua família com os coletados por um colega, preenchendo esta outra tabela em seguida. Responda as perguntas. Meus amores, eu sei que nós estamos, entendeu? Não estamos em sala de aula. Então, o que a tia vai pedir? Que quando vocês fizerem a primeira tabelinha, vocês tirem foto e postem no nosso grupo de WhatsApp, que ali vai estar disponível para todos os amiguinhos. E você, por exemplo, eu quero a da Stephanie. Quando a Stephanie postar, tia, eu quero do Arthur, da Camille, do Enzo, da Esther, da Lívia, do Guilherme, do Luiz Gabriel, da Marília, da Ruth, do Rian, do Samuel, Sofia Duque, ou Sofia Soares, ou do Pietro, ou do Brian. Aí você vai aguardar o seu amigo postar. Aí você copia nessa segunda tabela, igual do amigo. Aí agora, meus amores, você vai comparar a sua tabelinha com a do amigo que você escolheu. A diferença entre os dados coletados por você e pelo colega? Quais? Se houve, você vai dizer quais foram. Na letra B, com base nos dados das pesquisas de vocês, houve mudança na quantidade de filhos das pessoas mais velhas em relação às pessoas mais jovens? Se houve mudança, por que, em sua opinião, isso aconteceu? Por que você acha que aconteceu isso? Agora, aqui embaixo, nós temos escrito assim no número 2. O censo é feito por meio de um formulário com diversas perguntas que servem para verificar as características da população brasileira. Que tal você fazer o censo de sua turma? Só que nós não vamos estar fazendo no momento. Quando nós voltarmos, nós realizaremos juntos. Mas vocês já vão, tá montando esse formulário. Então, aí vocês podem estar colocando quantas pessoas moram na sua casa, quantas são do sexo masculino, quantas são do sexo feminino, quantas crianças. Pode perguntar também qual a faixa etária das pessoas que moram na sua casa. Meus amores, já realizamos as nossas atividades. Isso é super bom. Mas é triste porque é hora de dar tchau daqui. Mas não fique triste não. Qualquer dúvida, só perguntar lá, tia, no grupo de WhatsApp. Dá um oi super legal lá, ok? Mesmo que não tenha dúvida, dá aquele bom dia, dá aquele oi. Diz que está tudo bem, ok? Então, super beijo no coraçãozinho e tchau, tchau.